Imagine a escuridão úmida de uma madrugada em Jerusalém, quebrada apenas pelo brilho agressivo de tochas romanas e pelo som seco de 30 moedas de prata colidindo contra o chão de pedra do templo. Nós costumamos olhar para a beleza da Santa Ceia e depois saltamos diretamente para a dor da cruz. Mas existe um intervalo brutal entre esses dois eventos. Um vácuo de poucas horas, onde a maior injustiça jurídica da história foi cometida enquanto a cidade dormia. Não foi apenas uma prisão simples, foi uma maratona de 6 julgamentos ilegais, uma conspiração política feita às pressas, e uma batalha espiritual tão intensa que fez os vasos sanguíneos de um homem se romperem antes mesmo de ser tocado por um chicote. O que aconteceu naquelas ruas estreitas e naquelas casas de elite define o verdadeiro preço da nossa eternidade. Detalhes cruciais que muitas vezes passam despercebidos na leitura rápida do Evangelho. A noite começou com um hino, mas logo o silêncio tomou conta das ruas estreitas de Jerusalém, enquanto Jesus e seus discípulos deixavam o cenáculo. O clima espiritual mudou drasticamente assim que eles atravessaram as muralhas da cidade e desceram em direção ao vale de Cedron, conforme narrado em João capítulo 18, versículo 1. Este não era um passeio comum sob o luar da Páscoa. Era uma marcha fúnebre consciente, rumo ao destino final da humanidade. O Cedron, naquele período do ano, recebia o escoamento do sangue dos milhares de cordeiros sacrificados no templo durante a preparação para a festa, tornando as águas avermelhadas e o cheiro do local uma lembrança constante de morte e expiação. Ao pisar naquele solo úmido, Jesus sabia exatamente o que aquelas águas representavam, o prenúncio de seu próprio sangue que seria derramado. Enquanto caminhavam, ele não estava apenas conversando, mas preparando o coração daqueles homens para o choque iminente. O mestre aproveitou aqueles últimos momentos de relativa liberdade para erguer os olhos aos céus e proferir o que conhecemos como a oração sacerdotal, registrada em João capítulo 17, do versículo 1 ao 26. Ali, ele não pediu para ser salvo da missão, mas consagrou-se a ela, intercedendo não apenas pelos 11 que o acompanhavam, mas por todos nós que viríamos a crer depois. É impossível ler esse texto sem sentir o peso da eternidade em cada palavra. Ele falava como quem já estava com um pé na glória e outro no sacrifício, declarando ter concluído a obra antes mesmo de subir na cruz. Mas aí acontece o inesperado dentro do coração de quem ouvia aquela oração. Em vez de focar no medo da dor física, Jesus concentrou-se na glória do Pai e na unidade dos seus seguidores. Ele sabia que o mundo estava prestes a cair em trevas absolutas nas próximas horas. E a única luz que sustentaria aqueles homens seria a certeza de que eles pertenciam a Deus. A caminhada pelo vale escuro do Cedron simboliza a travessia final entre a antiga aliança, marcada pelo sangue de animais que escorria pelo riacho, e a nova aliança, que seria selada pelo próprio Deus encarnado. Enquanto os discípulos talvez ainda estivessem confusos, tentando entender as metáforas sobre ir para o Pai e o mundo não me ver mais, Jesus estava resolvendo a questão jurídica e espiritual do universo. Ele se colocava como o sumo sacerdote que não oferece um animal, mas a si mesmo no altar. A atmosfera era pesada, carregada de uma tensão que os discípulos sentiam na pele, mas não conseguiam explicar, como se o próprio ar estivesse rarefeito, denunciando que uma batalha cósmica estava para começar. E é aqui que a história fica ainda mais sombria, pois ao terminarem a travessia do vale, eles não encontraram refúgio, mas sim o local exato onde a prensa de Deus esmagaria o Filho do Homem. Chegando ao sopé do Monte das Oliveiras, a geografia do lugar contava uma história profética. O jardim onde entraram era um local familiar,
Um refúgio de oliveiras antigas e retorcidas, cujas raízes mergulhavam fundo na terra rochosa da Judéia. No entanto, naquela noite específica, as sombras das árvores pareciam mais longas e ameaçadoras sob a luz da lua cheia de Nissan. O contraste era brutal. De um lado, a cidade iluminada e festiva de Jerusalém, cheia de peregrinos celebrando a libertação do Egito. Do outro, o Rei do Universo entrando na escuridão voluntária para libertar os cativos do pecado. A oração no caminho não foi um mero ritual religioso, mas o posicionamento de um general antes da guerra final. Jesus estava blindando seus discípulos contra o escândalo da cruz, pedindo que o Pai os guardasse do mal, pois sabia que o príncipe deste mundo estava se aproximando com fúria total. A serenidade com que ele atravessou o Cedron, sabendo que Judas já estava reunindo a tropa para caçá-lo, nos mostra um controle absoluto sobre o tempo e a história. Ele não foi pego de surpresa. Ele caminhou intencionalmente para o ponto de encontro com a traição, transformando aquele vale de morte em um corredor para a vida eterna, onde a decisão de beber o cálice já havia sido tomada muito antes de os soldados chegarem. Ao entrarem no local chamado Getsemane, que significa literalmente prensa de azeite, a narrativa bíblica nos leva para o momento mais vulnerável e aterrorizante da vida terrena de Jesus. Conforme descrito em Mateus capítulo 26, versículo 36, ele instruiu seus discípulos a sentarem-se enquanto ele iria orar, mas levou consigo Pedro, Tiago e João para mais perto do epicentro de sua dor. O que aconteceu ali desafia nossa compreensão humana. Aquele que acalmou tempestades e ressuscitou mortos começou a ser tomado por pavor e angústia profunda, confessando que sua alma estava profundamente triste até a morte. Não era apenas o medo da tortura romana. Muitos mártires enfrentaram a morte cantando, mas era o peso invisível, tóxico e esmagador do pecado de toda a humanidade sendo depositado sobre seus ombros imaculados. Imagine o horror de uma mente que nunca conheceu uma sombra de maldade, de repente sentir a culpa de todos os assassinatos, traições, abusos e mentiras da história como se fossem seus. Ele estava sendo espiritualmente esmagado, assim como a azeitona é esmagada sob uma pedra imensa, até que o precioso azeite escorra. Era a preparação para se tornar pecado por nós, e a repulsa de sua santidade contra essa contaminação era tão violenta que seu corpo reagiu de forma extrema. Só que havia um problema escondido: a solidão absoluta do Salvador. Enquanto ele travava a maior batalha da história, seus amigos mais íntimos dormiam, vencidos pelo cansaço e pela tristeza, incapazes de vigiar por uma única hora. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos dá um detalhe médico impressionante que revela a intensidade desse combate interno. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Esse fenômeno, conhecido como hematidrose, ocorre em momentos de estresse mental extremo, quando os pequenos vasos sanguíneos se rompem sob a pele. O corpo de Jesus estava gritando sob a pressão da ira divina que se aproximava. Ele orou 3 vezes pedindo: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice." O cálice, nas Escrituras, frequentemente citado nos profetas como Isaías e Jeremias, refere-se ao cálice da ira e do julgamento de Deus. Jesus não estava recuando diante do sofrimento físico, mas recuando diante da ruptura eterna com o Pai, algo que aconteceria na cruz. A natureza humana de Cristo desejava a vida e a comunhão ininterrupta com Deus, mas sua natureza divina e sua missão exigiam a submissão total.
O silêncio dos discípulos dorminhocos contrastava com os gritos da alma do Messias, evidenciando que a obra da redenção era algo que somente ele poderia realizar, sem ajuda, sem suporte, totalmente isolado na escuridão daquela noite fria. A resposta do céu veio não com a remoção do cálice, mas com o fortalecimento para bebê-lo. Lucas nos conta que um anjo do céu apareceu para confortá-lo. Mas logo após esse momento de refrigério sobrenatural, a decisão estava selada. O "seja feita a tua vontade" não foi uma resignação passiva de quem perdeu a batalha, mas o grito de vitória de quem conquistou a própria vontade para salvar os outros. Ao se levantar daquela oração, Jesus já não era mais a vítima angustiada, mas o cordeiro resolvido. A transformação foi visível. A tremedeira do pavor deu lugar a uma majestade inabalável. Ele acordou os discípulos não para fugirem, mas para enfrentarem o traidor que chegava. O Getsêmani foi o verdadeiro campo de batalha, onde a vitória foi decidida. A cruz foi apenas a execução pública dessa vitória. O que pode ter acontecido dentro dele durante aqueles momentos finais de oração foi a troca definitiva. Ele aceitou o inferno que merecíamos para nos dar o céu que ele merecia. O suor de sangue limpou o solo maldito desde o Éden, e agora, com o rosto ainda marcado pela agonia, mas com os olhos fixos no propósito, ele viu as tochas serpenteando pelo monte. A hora havia chegado, e o Filho do Homem estava pronto para ser entregue nas mãos dos pecadores. O silêncio do olival foi subitamente rasgado pelo barulho de metais, passos pesados e vozes abafadas. Judas Iscariotes não veio sozinho. Ele trouxe consigo uma multidão armada com espadas e varas, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo, além de uma coorte romana, um destacamento militar treinado para reprimir rebeliões violentas. A cena descrita em João, capítulo 18, versículo 3, é visualmente impactante. A pureza da natureza iluminada pela lua sendo invadida pela luz artificial e agressiva das tochas e lanternas humanas. Eles esperavam encontrar um revolucionário escondido nas sombras, pronto para lutar ou fugir. Mas encontraram Jesus de pé, totalmente exposto e calmo. A estratégia de Judas para identificar o mestre era o cúmulo da perversidade. Um beijo. Na cultura da época, o beijo era um sinal de reverência, amizade e submissão de um discípulo ao seu rabino. Usar esse gesto sagrado de intimidade como ferramenta para uma sentença de morte revelava a profundidade da queda de Judas. Quando ele se aproximou e disse, "Salve, mestre", beijando-o efusivamente, não houve gritos de ódio da parte de Jesus, apenas uma pergunta que ecoaria na eternidade. "Amigo, a que vieste?" Ou, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 48, "Judas, com um beijo traz o Filho do Homem." Aquele ato marcou a transição final de Judas, de apóstolo a filho da perdição, selando seu destino trágico. E então, no jardim, uma descoberta muda tudo. Quando Jesus adiantou-se e perguntou à tropa armada, "A quem buscais?" E eles responderam, "A Jesus, o Nazareno." A resposta de Cristo foi uma explosão de autoridade divina, contida em duas palavras, "Eu sou." O texto bíblico relata que, ao ouvirem isso, os soldados recuaram e caíram por terra. Isso nos mostra que Jesus não foi preso porque era fraco, mas porque permitiu. Aquele momento provou que nenhuma força militar da Roma antiga ou autoridade religiosa de Israel tinha poder real sobre ele. Ele poderia ter, como disse a Pedro em Mateus capítulo 26, versículo 53, orado ao Pai e recebido mais de 12 legiões de anjos para defendê-lo. No entanto, ele se entregou voluntariamente. A violência irrompeu brevemente quando Pedro, num ímpeto de lealdade carnal e desesperada, sacou sua espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote.
A resposta de Jesus foi imediata e compassiva. Ele tocou a orelha do homem e o curou. Imagine a cena. No meio de sua própria prisão, segundos antes de ser amarrado como um criminoso, Jesus realizou seu último milagre de cura física, beneficiando um de seus inimigos. Ele parou a violência dos seus seguidores para se submeter à violência dos seus opressores, ensinando ali, na prática, que seu reino não se estabelecia pela força da espada. O caos controlado da prisão revela a soberania de Deus mesmo nas horas mais sombrias. Jesus negociou a liberdade dos seus discípulos dizendo: "Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes", garantindo que a profecia de que nenhum deles se perderia fosse cumprida. Enquanto os soldados o amarravam e o levavam, os discípulos, tomados pelo pânico e pela confusão de verem seu Messias poderoso se render sem lutar, fugiram na escuridão. Marcos capítulo 14, versículo 51, ainda relata um jovem que, agarrado pelos soldados, largou o lençol que o cobria e fugiu nu. Um retrato cru do medo e da desorientação que abateu a todos. Jesus foi levado não como um mestre respeitado, mas como um bandido perigoso, empurrado ladeira abaixo de volta pelo vale de Cedron, agora sob custódia, rumo a um julgamento ilegal que já tinha veredito antes mesmo de começar. As tochas se afastaram, o jardim voltou ao silêncio, mas o mundo jamais seria o mesmo. A luz do mundo estava sendo arrastada para as trevas da injustiça humana, e o que aconteceria dentro das muralhas de Jerusalém naquela madrugada desafiaria toda a lógica da justiça e da piedade. Após ser arrastado pelas ruas de pedra fria de Jerusalém, Jesus não foi levado imediatamente ao sumo sacerdote oficial, mas sim para a residência de Anás, um homem poderoso e temido que operava como o verdadeiro padrinho da elite religiosa da época. Conforme descrito em João capítulo 18, versículo 13, Anás era sogro de Caifás, e embora tivesse sido deposto pelos romanos anos antes, ainda detinha o título e o controle financeiro do templo. Aquela parada não estava no protocolo legal judaico, era uma manobra política. Levaram Jesus para lá primeiro, porque Anás precisava orquestrar as acusações antes que o sinédrio se reunisse oficialmente. Era um interrogatório preliminar, feito na calada da noite, totalmente ilegal segundo as leis rabínicas, que proibiam julgamentos capitais durante a noite e sem a presença de defesa. Imagine a cena. Jesus, com as mãos atadas, de pé diante de um velho astuto e rico, cujos lucros vinham do comércio no pátio do templo, o mesmo comércio que Jesus havia virado de cabeça para baixo dias antes. O interrogatório começou não sobre crimes reais, mas sobre seus discípulos e sua doutrina. Anás queria saber o tamanho da ameaça e quem mais ele precisaria eliminar para manter seu poder intacto. Mas aí acontece o inesperado na dinâmica daquela sala escura. Em vez de se intimidar diante daquele poder corrupto ou implorar por misericórdia, Jesus virou a mesa do tribunal moral. Ele respondeu com uma lógica cristalina e desafiadora. Eu falei abertamente ao mundo. Nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Ao dizer isso, Jesus expôs a farsa daquele processo. Ele estava lembrando a Anás que, pela lei judaica, o juiz não podia interrogar o réu buscando autoincriminação. A acusação deveria ser sustentada exclusivamente por testemunhas. Essa resposta, carregada de verdade e coragem, provocou a ira imediata de um dos guardas presentes. João, capítulo 18, versículo 22, relata que o oficial deu uma bofetada no rosto de Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote." Esse foi o primeiro golpe físico registrado no processo de julgamento. O som daquele tapa ecoou não apenas na sala, mas na história.
Era a brutalidade tentando silenciar a verdade. Jesus, com o rosto ardendo e possivelmente sangrando, não revidou com fúria, mas com firmeza inabalável. Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que me feres? Aquele encontro na casa de Anás revela o contraste absoluto entre a luz e as trevas. De um lado, Anás, livre, sentado no conforto, cercado de guardas, mas escravo da ganância, do medo e da política suja. Do outro, Jesus, preso, ferido, sozinho, mas absolutamente livre em sua consciência e missão. O silêncio de Anás, após a resposta de Jesus, é ensurdecedor. Ele não tinha argumentos, apenas força bruta. Percebendo que não conseguiria arrancar uma confissão fácil ou uma retratação que pudesse usar publicamente, Anás decidiu passar o problema adiante. Ele enviou Jesus, ainda manietado, para a casa de Caifás, onde uma assembleia apressada e sedenta de sangue já estava se formando. Esse primeiro estágio do julgamento serviu para mostrar que a sentença já estava dada antes mesmo de ouvirem o réu. Não se tratava de justiça, mas de eliminação. E enquanto Jesus era empurrado para fora daquela casa, a engrenagem da morte começava a girar mais rápido, preparando o cenário para uma das maiores injustiças que o sistema jurídico humano já produziu. Enquanto a madrugada avançava, a casa de Caifás se transformava em um teatro de horrores jurídicos. Os membros do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, foram convocados às pressas, violando a própria regra de que julgamentos de vida ou morte deveriam ocorrer à luz do dia e no templo, nunca em uma residência privada, durante a noite de uma festa sagrada. Mateus capítulo 26, versículo 59, nos diz que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam falso testemunho contra Jesus para o matarem. A palavra-chave aqui é procuravam. Eles não tinham um crime, eles precisavam fabricar um. Desfilaram diante de Jesus várias testemunhas compradas, pessoas dispostas a mentir. Mas suas histórias eram tão contraditórias e mal combinadas que nem mesmo aquele tribunal tendencioso conseguia validá-las. Diziam coisas confusas sobre destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, distorcendo as palavras espirituais de Jesus para soarem como terrorismo físico. No meio daquela cacofonia de mentiras e acusações gritadas, Jesus permanecia em um silêncio real e perturbador. Ele não se defendia, pois sabia que nenhuma defesa seria ouvida. Ele estava cumprindo a profecia de Isaías de que, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriria a sua boca. Só que havia um problema escondido para Caifás. O silêncio de Jesus estava desmoronando a acusação. Sem uma confissão e sem testemunhas válidas, o julgamento estava prestes a se tornar um vexame. O sumo sacerdote, desesperado e furioso, levantou-se e tomou uma atitude extrema. Ele conjurou Jesus pelo Deus vivo a dizer se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Essa era a pergunta definitiva, a armadilha final. Se Jesus negasse, seria um mentiroso e perderia sua autoridade. Se afirmasse, seria condenado por blasfêmia, pois para eles, um homem se dizer igual a Deus era o crime máximo. Marcos capítulo 14, versículo 62, registra a resposta que selou o destino do mundo. Jesus quebrou o silêncio e disse: "Eu sou." E não parou por aí. Ele completou com uma profecia aterrorizante para aqueles juízes corruptos. "E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu." Ele estava citando Daniel e o Salmo 110, reivindicando para si a autoridade suprema de juiz do universo. Naquele momento, Jesus inverteu os papéis. Ele não era mais o réu, ele era o juiz, e eles, o sinédrio, eram os acusados diante do trono divino.
A reação foi teatral e violenta. Caifás rasgou as próprias vestes, um gesto dramático que simbolizava horror diante da blasfêmia, mas que, ironicamente, violava a lei de Levítico, que proibia o sumo sacerdote de rasgar suas roupas, sinalizando o fim da validade daquele sacerdócio. Blasfêmia! Que necessidade mais temos de testemunhas? Gritou ele. A sentença de morte foi proferida por aclamação unânime de ódio. O que se seguiu foi uma cena dantesca, descrita em Mateus capítulo 26, versículo 67. Os líderes religiosos de Israel, homens que deveriam ser o exemplo de santidade, desceram ao nível de bestas. Começaram a cuspir no rosto de Deus. Vendaram os olhos de Jesus e o esmurravam, zombando dele em um jogo sádico. Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Aquele que moldou o rosto humano com suas próprias mãos, estava agora tendo seu rosto desfigurado pelas criaturas que criou. Essa explosão de violência no Sinédrio marcou o fim da religião institucional daquela época. Eles rejeitaram a verdade em nome de seus dogmas. Enquanto Jesus suportava cada golpe em silêncio, do lado de fora, no pátio frio, outra tragédia estava acontecendo, não física, mas na alma do seu amigo mais próximo. Enquanto Jesus enfrentava o julgamento lá dentro com coragem divina, Pedro estava no pátio lutando uma batalha interna e perdendo feio. Ele havia seguido o mestre de longe, como diz Lucas, capítulo 22, versículo 54, uma posição perigosa para qualquer discípulo, perto o suficiente para ver, mas longe o suficiente para não ser identificado. O frio da madrugada fez com que ele se aproximasse de uma fogueira acesa pelos servos e guardas, os mesmos inimigos que haviam prendido Jesus. Pedro tentava se misturar, aquecer-se no fogo do inimigo, fingindo ser apenas mais um rosto na multidão. Mas a luz da fogueira iluminou seu rosto, e uma criada o reconheceu. "Este também estava com ele", disse ela. O medo paralisante tomou conta do pescador valente. Aquele que horas antes brandia uma espada contra um batalhão, agora tremia diante de uma serva. A primeira negação saiu rápida e defensiva. "Mulher, não o conheço." Foi o primeiro passo para o abismo. Negar a Jesus não foi um ato súbito, mas o resultado de um processo de desgaste. O sono na oração, a confiança na própria força, o seguir de longe e agora o assento na roda dos escarnecedores. E é aqui que a história fica ainda mais sombria e humana. Pedro tentou se afastar, indo para o alpendre, mas a acusação o perseguia. Outra pessoa ouviu e afirmou: "Tu também és um deles." A pressão aumentava. Pedro, sentindo o cerco se fechar, negou novamente, desta vez talvez com mais veemência. Cerca de 1 hora se passou, 1 hora de agonia silenciosa, esperando que a noite acabasse logo. Mas o sotaque galileu de Pedro o traiu. Aqueles homens rudes do norte tinham uma forma peculiar de falar que os distinguia dos judeus da Judéia. Um parente de Malco, o homem que teve a orelha cortada, o confrontou. "Não te vi eu no jardim com ele?" O pânico foi total. Mateus capítulo 26, versículo 74, nos conta que Pedro começou a praguejar e a jurar, invocando maldições sobre si mesmo se estivesse mentindo, gritando: "Não conheço esse homem." Ele usou a linguagem velha, o vocabulário da sua vida antes de Cristo, para provar que não pertencia a ele. Foi o fundo do poço, e no exato momento em que as palavras de negação saíam de sua boca, o galo cantou, cortando o ar frio da madrugada como uma lâmina afiada. O som do galo não foi o pior. Lucas, capítulo 22, versículo 61, traz o detalhe mais devastador de todos. "E virando-se o Senhor, olhou para Pedro." Jesus, provavelmente sendo transportado de uma sala para outra, ou visível através de uma abertura, cruzou o olhar com Pedro no exato instante da traição.
Não foi um olhar de raiva, nem de condenação, o que teria sido suportável. Foi um olhar de dor, de amor ferido e de conhecimento profundo. Aquele olhar quebrou Pedro em 1000 pedaços. A profecia feita na ceia, que Pedro jurou ser impossível, havia se cumprido. A arrogância de morrerei contigo foi pulverizada pela fraqueza humana. Pedro saiu dali e, diz a Bíblia, chorou amargamente. Não foi um choro comum, foi o choro convulsivo de quem viu a verdadeira face de sua própria covardia. Mas, diferente de Judas, que se fechou no remorso mortal, o choro de Pedro foi o início de uma cura dolorosa. Ele precisava morrer para sua autoconfiança, para poder renascer como o pastor humilde que lideraria a igreja. Naquela noite, enquanto Jesus apanhava para salvar Pedro, Pedro negava Jesus para salvar a própria pele. Essa é a anatomia da graça. Um Salvador que morre pelos que o negam, amando-os mesmo no momento mais feio de suas vidas. Enquanto a manhã rompia com uma luz pálida sobre Jerusalém, a realidade dos fatos começou a desabar sobre a consciência de Judas Iscariotes. Mateus capítulo 27, versículo 3, nos conta que, ao ver que Jesus já havia sido condenado e estava sendo levado para o governador romano, Judas foi tomado por um remorso devorador. Diferente do arrependimento que leva à vida, que busca restauração, o sentimento que invadiu Judas foi o desespero de quem percebe que cometeu um erro irreparável. Ele segurava o saco com as 30 moedas de prata, o preço de um escravo, segundo a lei de Êxodo, e aquele dinheiro que horas antes parecia uma fortuna ou uma garantia de futuro, agora queimava em suas mãos como brasas do inferno. É provável que Judas esperasse um desfecho diferente. Talvez ele imaginasse que Jesus usaria seu poder para se libertar, forçando uma revolução política contra Roma, e que ele, Judas, sairia como o herói que precipitou a glória de Israel. Mas ao ver o mestre manietado, cuspido e entregue à morte sem resistência, a ilusão política se desfez, restando apenas a nudez de sua traição. Ele correu de volta ao templo, o lugar onde a santidade deveria habitar, procurando nos sacerdotes alguma forma de absolvição para a sua alma atormentada. Mas aí acontece o inesperado na frieza do sistema religioso. Judas entrou no templo gritando sua confissão: pequei traindo sangue inocente. Ele esperava talvez que os líderes espirituais de Israel dissessem: vamos orar, ou vamos desfazer isso. Em vez disso, a resposta dos principais sacerdotes foi de um cinismo brutal, registrado em Mateus capítulo 27, versículo 4. Que nos importa? Isso é contigo. Aquela frase foi o último prego no caixão da esperança de Judas. Ele percebeu que para o sistema religioso corrupto, ele era apenas uma ferramenta descartável, um idiota útil que já havia cumprido seu propósito e agora poderia ser jogado fora. O isolamento de Judas foi total. Rejeitado pelos discípulos que traiu, desprezado pelos sacerdotes que serviu e condenado pela própria consciência. Num ato de repulsa final contra o fruto do seu pecado, ele arremessou as moedas de prata para dentro do santuário e saiu dali. O som do metal batendo no chão de pedra do templo ecoou como o som de uma vida sendo desperdiçada. O dinheiro que ele tanto amou não pôde comprar sua paz, nem desfazer o passado. O fim de Judas é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia, narrado com detalhes crus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Ele não buscou o perdão de Deus, que estava disponível até mesmo para ele, naquela cruz que se erguia. Ele buscou a fuga na morte. Ele foi para um campo, possivelmente um local de extração de barro para oleiros, e ali cometeu suicídio. A tragédia de Judas não foi apenas o pecado da traição. Pedro também falhou miseravelmente naquela noite, mas foi a incredulidade na misericórdia.
Ele acreditou que o seu pecado era maior do que a graça de Jesus. O campo comprado com aquele dinheiro de sangue foi chamado de Aceldama, ou campo de sangue, servindo como cemitério para estrangeiros. É uma ironia terrível. O preço do sangue do Salvador comprou um lugar de descanso para os que morrem longe de casa, prefigurando de forma distorcida que o sangue de Cristo compraria redenção para os gentios, os estranhos à aliança. Judas saiu da história para seu próprio lugar, deixando um aviso eterno de que estar perto de Jesus, fisicamente, não garante que o coração esteja longe da perdição. O sol já estava alto quando a procissão religiosa liderada por Caifás chegou às portas do pretório, a residência oficial do governador romano Pôncio Pilatos. João, capítulo 18, versículo 28, destaca uma hipocrisia de revirar o estômago. Os líderes judeus não entraram no tribunal gentil para não se contaminarem ritualmente e poderem comer a Páscoa, mas não viram problema algum em usar aquele mesmo sistema gentio para assassinar um inocente. Pilatos, um homem pragmático, cruel e irritado com as superstições judaicas, teve que sair para atendê-los. A acusação mudou drasticamente. No Sinédrio, a questão era religiosa, blasfêmia. Diante de Pilatos, a acusação tornou-se política. Encontramos este homem pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Conforme Lucas capítulo 23, versículo 2. Jesus foi jogado no centro do maior conflito de poderes da época. De um lado, a teocracia judaica falida. Do outro, a mão de ferro de Roma. E no meio, o Rei dos Reis, sangrando e em silêncio, parecendo o mais fraco de todos, mas sendo o único que detinha a autoridade real sobre a vida e a morte. Só que havia um problema escondido no interrogatório de Pilatos. Quando ele chamou Jesus para dentro e perguntou: "Tu és o rei dos judeus?", ele esperava encontrar um louco ou um guerrilheiro. Encontrou, em vez disso, alguém que falava de um reino que não é deste mundo. O diálogo entre eles, registrado em João, capítulo 18, versículo 37, é um dos momentos mais profundos da filosofia e da teologia. Jesus declarou que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos, cínico e moldado pelo relativismo político de Roma, retrucou com a famosa pergunta: "O que é a verdade?" Ele não esperou a resposta, virando as costas para a própria verdade encarnada que estava à sua frente. Pilatos percebeu rapidamente que Jesus não representava uma ameaça militar a César. Ele declarou à multidão: "Não acho nele crime algum." No entanto, a absolvição de Pilatos não valia de nada se ele não tivesse a coragem moral para sustentá-la. Ele sabia que Jesus era inocente, sabia que era inveja dos sacerdotes, mas o medo de uma revolta popular e de perder o favor do imperador começou a pesar mais na balança. O que acontece no pretório muda tudo sobre a nossa compreensão de justiça humana. Pilatos tentou várias manobras para se livrar da responsabilidade sem ter que condenar Jesus. Ele tentou devolvê-lo aos judeus, tentou a anistia da Páscoa e até tentou apelar para a compaixão ou para o sadismo da multidão após o açoitamento. Mas Jesus permaneceu soberano sobre a situação. Em João capítulo 19, versículo 11, Jesus olhou nos olhos do governador e disse: "Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada." Aquela frase tirou o chão de Pilatos. Ele, que se achava o juiz supremo daquela província, descobriu que era apenas um ator coadjuvante num roteiro divino escrito antes da fundação do mundo. O silêncio de Jesus diante das acusações falsas cumpria a profecia, mas sua fala pontual revelava que ele estava no comando. Ele estava permitindo que o Império Romano o julgasse, para que, através desse julgamento injusto, a justiça de Deus fosse satisfeita para toda a humanidade. Pilatos estava julgando o prisioneiro,
mas era o prisioneiro quem estava silenciosamente sentenciando o mundo. Ao descobrir que Jesus era galileu, Pilatos viu uma oportunidade de ouro para se livrar daquele problema político. Enviou Jesus para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, que estava em Jerusalém para a festa. Lucas capítulo 23, versículo 8, nos diz que Herodes ficou muito alegre ao ver Jesus. Não era uma alegria de fé, mas de curiosidade mórbida. Herodes era o homem que havia mandado decapitar João Batista num momento de embriaguez e luxúria. Agora, ele queria ver Jesus realizar algum sinal, como se o Filho de Deus fosse um mágico de corte ou uma atração de circo para entreter a realeza entediada. A expectativa no palácio de Herodes era alta. A corte estava reunida, pronta para o espetáculo. Eles fizeram muitas perguntas, pressionaram, talvez até tenham oferecido liberdade em troca de um milagre. Mas a resposta de Jesus foi o silêncio mais absoluto e ensurdecedor de toda a sua paixão. Ele falou com Pilatos, falou com Caifás, falou com Judas, mas para Herodes ele não disse uma única palavra. E é aqui que a história fica ainda mais sombria espiritualmente. Por que Jesus não falou nada? Porque Herodes já havia silenciado a voz de Deus quando matou João Batista. Quando um homem rejeita repetidamente a luz, chega um momento em que a luz deixa de brilhar para ele. O silêncio de Jesus foi o julgamento de Herodes. Diante daquela recusa em atuar, a curiosidade do rei transformou-se em ódio e desprezo. Herodes e seus soldados, frustrados e sentindo-se insultados pela postura digna daquele carpinteiro prisioneiro, começaram a tratá-lo com escárnio. Lucas capítulo 23, versículo 11, relata que eles o vestiram com uma roupa resplandecente, provavelmente um manto branco ou prateado, usado pela realeza ou por candidatos a cargos públicos, zombando de sua pretensão de ser rei. Foi uma paródia grotesca de coroação. Eles o empurravam de um lado para o outro, rindo daquele rei que não tinha exército nem fazia truques. Jesus tornou-se o bobo da corte por alguns instantes, absorvendo o veneno da zombaria humana para curar a nossa vergonha. O resultado político desse episódio foi bizarro. Pilatos e Herodes, que antes eram inimigos, tornaram-se amigos naquele dia, unidos pelo desprezo comum a Jesus. O mundo se une quando o objetivo é rejeitar o Cristo. Herodes, não achando o crime digno de morte, ou talvez não querendo a responsabilidade política, devolveu Jesus a Pilatos, ainda vestido com aquele manto de ridículo. Essa jornada de ida e volta pelas ruas de Jerusalém, agora com Jesus vestido de forma extravagante, expôs o Salvador a ainda mais humilhação pública. Ele foi tratado como um joguete nas mãos dos poderosos, uma batata quente que ninguém queria segurar, mas que ninguém queria soltar de verdade. O Rei do Universo, que veste os lírios do campo com glória maior que a de Salomão, foi vestido com trapos de zombaria, mostrando que o reino dele inverte todos os valores humanos. Ele aceitou ser o rei de mentira dos homens para ser o rei de verdade das nossas vidas. De volta ao tribunal de Pilatos, a situação atingiu seu ponto de ebulição. O governador, tentando uma última cartada para liberar Jesus, invocou o costume de soltar um prisioneiro na Páscoa. Ele colocou lado a lado dois homens, Jesus, chamado o Cristo, e Jesus Barrabás. O nome Barrabás significa filho do Pai. A ironia divina aqui é cortante. A multidão teve que escolher entre o filho do Pai terreno, um revolucionário violento, assassino e ladrão, e o verdadeiro filho do Pai celestial, o príncipe da paz. Mateus capítulo 27, versículo 20, revela que os sacerdotes persuadiram a multidão a pedir Barrabás. Quando Pilatos perguntou, "Que farei então de Jesus?", o grito uníssono, demoníaco e irracional foi, "Seja crucificado."
Ali, a humanidade fez sua escolha. Nós preferimos o assassino, que promete liberdade, pela força do que o Salvador, que traz liberdade pelo sacrifício. Barrabás foi solto. O culpado saiu livre porque o inocente tomou o seu lugar. Essa é a imagem perfeita da substituição penal. Nós somos Barrabás, livres da condenação porque Jesus ocupou nosso lugar no corredor da morte. Mas Deus ainda não tinha dito a última palavra sobre o sofrimento necessário para a redenção. Pilatos, cedendo à pressão e querendo apaziguar a sede de sangue para evitar a morte de Jesus na cruz, ordenou que ele fosse açoitado. O flagelo romano não era uma simples punição. Era uma tortura preliminar que frequentemente matava a vítima. O chicote, chamado flagrum, tinha tiras de couro com pedaços de osso e chumbo nas pontas, desenhado para rasgar a carne e expor músculos e vísceras. João, capítulo 19, versículo 1, relata esse momento com uma brevidade que esconde o horror. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Cada golpe era uma dívida nossa sendo paga na carne dele. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Após o açoitamento, os soldados romanos levaram a zombaria a um novo nível de crueldade. Trançaram uma coroa de espinhos longos e duros da região e a cravaram em seu crânio, causando uma dor excruciante e sangramento abundante que cobria seu rosto. Deram-lhe um manto de púrpura e uma cana como cetro, ajoelhando-se e dizendo: "Salve, Rei dos Judeus", enquanto batiam em sua cabeça com a cana, cravando ainda mais os espinhos. A cena final desse processo legal é apresentada em João capítulo 19, versículo 5. Pilatos trouxe Jesus para fora, desfigurado, sangrando, coroado de espinhos e vestido de púrpura, e disse à multidão: "Eis o homem." A intenção de Pilatos talvez fosse despertar piedade. Vejam, ele já está destruído, não é ameaça para ninguém. Mas a visão do cordeiro imolado apenas incitou mais ódio nos líderes religiosos. "Crucifica-o, crucifica-o", gritavam eles. Pilatos, vendo que nada adiantava e que um tumulto se formava, lavou as suas mãos na frente de todos, dizendo-se inocente daquele sangue. Mas a água não limpa a covardia. A multidão gritou a terrível maldição: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos." E assim a sentença foi dada. A cruz foi preparada. A noite mais longa da história havia terminado, mas o dia mais escuro estava apenas começando. Jesus, carregando em seu corpo as marcas do ódio humano e em seu espírito o peso do pecado do mundo, começou a caminhada final rumo ao Gólgota. A madrugada de julgamentos ilegais acabou, dando lugar ao sacrifício eterno e perfeito. Diferente dos discípulos que dormiram de cansaço naquela noite, convido você a se manter vigilante e atento a cada detalhe deste estudo. Se você valoriza conteúdos que tratam a Bíblia com a seriedade e a profundidade que ela merece, verifique sua inscrição no canal e deixe seu gostei. É um gesto simples, mas que ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas sedentas pela verdade. Escreva nos comentários: "Eu vou vigiar", e vamos juntos iniciar essa caminhada.